de bilionários no mundo não para de aumentar. Atualmente existem cerca de 3 mil e só uma parte da fortuna deles seria mais do que suficiente para acabar com a pobreza em escala global. Os dados são da Oxfam, a organização internacional que atua em programas de auxílio e desenvolvimento. Enquanto a fortuna dos mega ricos se multiplica, a renda da parcela mais pobre da população continua em declínio. E ainda nesta edição, apenas 3 países na Europa taxam as grandes fortunas. De quais nações saem e para onde vão os bilionários que fogem dos impostos? O Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Em apenas um mês, janeiro de 2025, os muito ricos acrescentaram 300 bilhões de dólares às suas fortunas. E não param de entrar novos sócios nesse clube que reúne pessoas de todas as partes do mundo. Em 2023, o número de bilionários era de 2.565. No ano seguinte, o número passou para 2.769. Ou seja, mais de 200 pessoas viram suas fortunas ultrapassarem a casa do bilhão de dólares. Em 2025, o número desses afortunados já passa de 3 mil. Somadas as fortunas dessas pessoas, em 2024, era de cerca de 15 trilhões de dólares, um aumento de 2 trilhões em relação a 2023. Os dados da organização humanitária Oxfam indicam que no mesmo período, ou seja, entre 2023 e 2024, a renda da população mais pobre do mundo sofreu uma queda de 11%. Essa parcela soma 3 bilhões e 800 milhões de pessoas, quase metade dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. De acordo com a Oxfam, apenas uma parte da fortuna somada desses muito ricos seria 22 vezes suficiente para acabar com a pobreza no mundo. Fundada em 1995 por um grupo de organizações não governamentais, a Oxfam se dedica a programas de combate à fome, às desigualdades e de ajuda às populações vítimas de desastres naturais. A organização atua em mais de 70 países em todos os continentes. Com base no trabalho de suas equipes em dezenas de países, a Oxfam aponta soluções para se reduzir as desigualdades e promover o desenvolvimento em escala global. A taxação das grandes fortunas é só um começo. Para os voluntários da Oxfam, não há dúvidas. A criação de taxas mais altas para os muito ricos é o caminho mais rápido para combater as desigualdades, que não param de aumentar em todo o mundo. Ao mesmo tempo, é fundamental que os governos apliquem o dinheiro arrecadado com esses impostos em programas de saúde, educação e outros serviços destinados a promover o desenvolvimento social e econômico. A Oxfam também defende uma revisão urgente dos juros pagos pelos países em desenvolvimento aos credores externos sediados, principalmente em Londres e Nova York. Segundo a organização, o montante pago a esses bancos supera em grande escala os investimentos em saúde e educação nos países pobres. Estados Unidos e China lideram a lista dos países que têm mais bilionários. O Brasil figura na relação dos 10 maiores, à frente até do Reino Unido. De acordo com o levantamento anual da revista Forbes, os Estados Unidos têm 902 pessoas com fortunas acima de 1 bilhão de dólares, algumas com centenas de bilhões. A China vem em segundo lugar com 450. Há 2 anos, o número de bilionários chineses chegou a 495. Mas uma crise nos setores imobiliário e financeiro varreu parte da fortuna dos membros recém-chegados ao clube. Em terceiro lugar está a Índia, com 205 integrantes. Em quarto, a Alemanha, com 171. Em quinto, a Rússia, com 140.
No sexto lugar, o Canadá, com 76. Em sétimo, a Itália, 74. Em oitavo, Hong Kong, território autônomo da China, com 66. O Brasil aparece em nono lugar, com 56 bilionários. Acima do Reino Unido, que aparece em décimo, com 55, de acordo com o ranking da Forbes. Atualmente, na Europa, apenas 3 países cobram taxas especiais sobre grandes fortunas. O motivo? O capital é volátil e tende a cruzar as fronteiras ao menor sinal de impostos extras. Suíça, Noruega e Espanha são as 3 únicas nações europeias que cobram taxas sobre grandes fortunas individuais. Para suíços, espanhóis e estrangeiros residentes nesse país, as taxas variam de acordo com as regiões autônomas. França, Itália, Bélgica e Holanda não aplicam impostos sobre grandes fortunas individuais de forma generalizada, mas cobram taxas específicas sobre ganhos de capital que ultrapassem determinados limites que variam em cada país. Franceses, italianos e estrangeiros residentes também recolhem impostos mais altos sobre propriedades de alto valor. Neste mapa, os países que aparecem em verde, Noruega, Suíça e Espanha, são aqueles que têm impostos para grandes fortunas. Em azul, França, Itália, Bélgica e Holanda. Tem taxas apenas em casos específicos. E em vermelho estão aqueles que não taxam as grandes fortunas. Entre outros, Reino Unido, Portugal, Suécia e Dinamarca. Entre o final do século passado e o início deste, vários países europeus que haviam decidido taxar as grandes fortunas desistiram dessa iniciativa. Na prática, não foram alcançados os resultados esperados. A Áustria suspendeu as taxas sobre grandes fortunas em 1994. A Alemanha desistiu em 1997 e a Suécia em 2007. A França se juntou ao grupo em 2018 para a surpresa geral, uma vez que políticos franceses eram os que se mostravam mais entusiasmados com a medida. Além disso, o país enfrenta uma situação mais complicada. Tem o maior déficit fiscal, ou seja, a diferença entre o que o governo gasta e o que arrecada entre seus vizinhos na Europa Ocidental. Esse déficit chega hoje a 160 bilhões de euros, algo próximo de R$1 trilhão. A França precisa reduzir essa diferença e o imposto sobre grandes fortunas vem sendo apontado como parte da solução. Apesar disso, são poucos os economistas que ousam defender a proposta, tendo em vista o risco de se repetir a fuga de investidores, como ocorreu na década passada. Um dos motivos que levam a maioria dos países a abrir mão dos impostos sobre as grandes fortunas é que o valor arrecadado não chega a ser significativo no montante total de tributos. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, indicam que o valor arrecadado com impostos sobre grandes fortunas nos 3 países que aplicam essa taxa não chega a ser significativo em relação ao total de tributos arrecadados. Na Suíça, esse valor representa apenas 4,3% do total. Na Noruega, 1,5% e na Espanha, 0,6% do montante arrecadado. Ainda de acordo com a OCDE, a maioria dos países opta por não impor taxas adicionais aos muito ricos diante do risco de fuga para os paraísos fiscais. Com sede em Paris, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento reúne 38 nações comprometidas com políticas de crescimento econômico e liberdades democráticas. Daqui a pouco, de quais países os muito ricos fogem e para onde vão?
E ainda, imposto zero para todos e permissão de residência. Nos paraísos fiscais, o dinheiro é sempre bem-vindo. Imposto muito baixo ou zero para pessoas físicas, empresas e até para investimentos estrangeiros. E ainda, como brinde, permissão de residência. Esses são os paraísos fiscais onde o dinheiro é sempre bem-vindo e não tem nacionalidade. São vários os paraísos fiscais espalhados pelo globo, onde as atrações vão muito além das belezas naturais. Só na região do Caribe se destacam as Bahamas, as Ilhas Virgens, Bermudas e Ilhas Cayman. Além do imposto zero ou quase, esses locais ainda oferecem benefícios extras, sigilo sobre a identidade dos investidores e uma burocracia reduzida. Na Ásia, quem procura impostos baixos pode optar por Hong Kong e Singapura, uma garantia de discrição para aqueles que não querem ver suas fortunas muito expostas. A Europa tem 4 paraísos fiscais, onde o dinheiro conta com proteção e imposto zero ou quase. No entanto, eles não constam da lista negra da União Europeia, que combate a evasão fiscal e as fortunas acumuladas de forma suspeita. Os 4 paraísos europeus procurados pelos muito ricos são Suíça, Irlanda, Holanda e Luxemburgo. A Suíça é o abrigo mais tradicional para as grandes fortunas que procuram escapar do fisco dos países de origem e também buscam discrição. O sigilo garantido pelas contas numeradas é a principal atração. Os impostos são muito baixos para as empresas e quase zero para as contas pessoais. As leis rigorosas existentes no país protegem a privacidade dos investidores. Além da segurança para o capital, uma tradição mantida há séculos. Suíça, Irlanda, Holanda e Luxemburgo contam com a proteção da União Europeia, que, no entanto, tem uma lista negra de outros 10 paraísos fiscais. Segundo a organização, os integrantes dessa lista não garantem a transparência necessária para as transações, o que abre espaço para a entrada de dinheiro de origem ilegal ou suspeita. Além disso, contribuem para a evasão fiscal, prejudicando os países de origem dos recursos. Integram essa lista negra, entre outros, o Panamá, a Rússia, Trinidad e Tobago e as Ilhas Virgens, no Caribe. Além dos bilionários, Estados Unidos e China também lideram a lista das nações com mais milionários. Os norte-americanos são os campeões, com quase 24 milhões de milionários. Em segundo lugar, a China, com pouco mais de 6 milhões. Em terceiro, a França, com quase 3 milhões, seguida por Japão e Alemanha, ambos com 2 milhões e 700 mil. Em sexto lugar é a vez do Reino Unido, com 2 milhões e 600 mil. Seguido pelo Canadá, com pouco mais de 2 milhões. Em oitavo é a vez da Austrália, com quase 2 milhões. Seguida por Itália e Coreia do Sul, ambos com pouco mais de 1 milhão. O Brasil aparece na 19ª posição, com 443 mil milionários. Alguns países estão afugentando os super ricos. Isso não é só um reflexo dos caprichos deles. Fatores como segurança, impostos e geopolítica podem encorajar muitos a fazer as malas e partir para outras partes do mundo. Na última década, dezenas de milhares de milionários deixaram a China, a maioria para os Estados Unidos. Entre os motivos, qualidade de vida, restrições à liberdade pessoal.
Problemas no setor imobiliário chinês também podem ter influenciado o êxodo. Mesmo antes da guerra na Ucrânia, os milionários russos já estavam deixando o país em massa. Em 2019, 6% deles fugiram da Rússia. Em 2022, o índice subiu para 15%. De lá para cá, esse número caiu, provavelmente por conta das restrições impostas pelo governo. Para aqueles que conseguem sair, os destinos populares incluem Dubai, Catar e Turquia. Países que se recusaram a impor sanções à Rússia. Dezenas de milhares de super ricos deixaram a Índia na última década. O sistema tributário imprevisível do país é um dos principais motivos para o êxodo. Mas a Índia continua a produzir mais novos super ricos do que perde para a imigração. A maioria dos milionários indianos que saem opta por manter alguns ativos no país, tendo em vista o potencial da economia local. Na Coreia do Sul, a fuga de milionários não deve desacelerar tão cedo. Em vez de serem forçados a deixar o país devido às condições desfavoráveis, um número crescente de super ricos vai para nações com melhores oportunidades e conexões globais mais fortes. O aumento das tensões com a Coreia do Norte e a proximidade com a China, seu maior parceiro comercial, estão fazendo os milionários sul-coreanos a fazer as malas. Entre os destinos preferidos estão os Estados Unidos, Canadá e Austrália. O Reino Unido se transformou em destino preferido de super ricos nos últimos 30 anos, atraindo principalmente russos e indianos. Mas 2 fatores acabaram provocando mudanças nos últimos anos. De um lado, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, acabou levando muitos estrangeiros a procurarem novos refúgios para seu dinheiro na Europa ou Caribe. Na sequência, o país perdeu um número significativo de bilionários russos após sanções aplicadas pelo governo britânico contra os oligarcas. Segundo a Herlen Partners, empresa de residência e cidadania global, pelo 3º ano seguido, a nação mais cobiçada são os Emirados Árabes Unidos. Embora tenham atraído super ricos de países como Índia, Rússia e partes do Oriente Médio e África, mais pessoas do Reino Unido e da Europa também estão se mudando para lá. Entre os principais apelos, baixa taxa de criminalidade, impostos mínimos, um sistema de saúde considerado um dos melhores do mundo e abundância de shoppings de luxo. No entanto, o país é alvo de críticas por um histórico de violações aos direitos humanos. O Canadá está há muito tempo entre os destinos mais populares para super ricos, principalmente da Europa e da Ásia. Com uma economia liberal, um sistema jurídico sólido e muita segurança, é muito atraente para migrantes. Toronto e Vancouver são as cidades preferidas, mas Calgary está se juntando a elas. Há mais milionários por lá do que em qualquer outro lugar do país, graças ao crescente cenário tecnológico. As regiões da Itália que mais atraem os super ricos são a Ligúria e a Lombardia. O regime fiscal italiano é altamente favorável aos super ricos. O país oferece um imposto único de $104 mil para residentes que ganham dinheiro no exterior e uma taxa fixa que permite que imigrantes milionários evitem as taxas de impostos anuais comuns. Outros atrativos são a alta qualidade de vida do país, o clima excelente e a culinária mundialmente famosa. Daqui a pouco, os bilionários que defendem a doação de suas fortunas em vida ou não. E ainda, milionários pedem para ser taxados com mais impostos e querem o fim das isenções. Herdeiro de uma grande fortuna, mas defensor da aplicação de taxas para os muito ricos como ele, um pesquisador americano alerta para os riscos criados pela concentração de riquezas.
livro Burned by Billionaires, ou Queimado pelos Bilionários, Chuck Collins defende a criação de impostos mais altos para os muito ricos. Como ele próprio, membro de uma família de bilionários norte-americanos, Collins é integrante do grupo Patriot Millionaires, em português, Milionários Patriotas, grupo que é favorável à taxação de grandes fortunas. Em seu livro, ele alerta que as consequências da concentração de riquezas nas mãos de poucos vão muito além das desigualdades. Trata-se, segundo Collins, de um efeito cascata que se espalha por setores vitais da sociedade, como educação, saúde e habitação. Até o planeta sofre com isso, porque, segundo ele, a cobrança de novos tributos sobre grandes fortunas poderia contribuir para a preservação do meio ambiente. Um dos efeitos mais graves, adverte Collins, é a pressão que esses grupos fazem sobre deputados e senadores com o objetivo de preservar seus interesses. Chuck Collins é diretor do Programa de Combate às Desigualdades do Instituto de Estudos Políticos de Washington. Criado em 2010, o Grupo Milionários Patriotas defende não apenas a aplicação de taxas sobre as grandes fortunas, mas também o fim das isenções que beneficiam os muito ricos. O grupo conta com representantes de vários setores da economia americana, incluindo indústria, comércio, finanças e entretenimento. Um de seus membros mais conhecidos é Morris Peer, que foi diretor do grupo BlackRock, a maior gestora de ativos financeiros do mundo, que administra bens na casa dos trilhões de dólares. Ele é coautor dos livros Taxem os Ricos e Paguem as Pessoas. O grupo também conta com a participação de Abigail Disney, herdeira dos estúdios Disney. No Reino Unido, a entidade tem entre seus associados Guillaume Hamburg, francês de nascimento, mas que fez fortuna no setor financeiro londrino. Cansado de ganhar dinheiro, ele criou a Hamburg Foundation, que apoia projetos voltados para a educação e esportes entre setores menos favorecidos da sociedade. Num país onde as fortunas se multiplicam com enorme rapidez, alguns zeros a mais separam os muito ricos em diferentes grupos. Bill Gates, dono da Microsoft, tem o seu ao lado de outros integrantes do Clube dos Bilhões. Há muito tempo, ele e o mega investidor Warren Buffett defendem a criação de taxas extras para grandes fortunas. Já tentaram convencer vários governos a aprovar essa medida, mas a iniciativa esbarra no Congresso, onde deputados e senadores cedem aos lobbies dos poderosos. Gates e Buffett criaram um clube de bilionários, o Give and Pledge, ou Compromisso com a Doação voltado para a filantropia. Essa organização não atua na esfera política e não faz a defesa da taxação das grandes fortunas. Seu foco está na doação da maior parte dessas fortunas para ações beneficentes, além de iniciativas nas áreas de saúde e educação. Além dos dois, o grupo reúne nomes como Mark Zuckerberg e Elon Musk. Os integrantes da instituição são incentivados a doar pelo menos metade de seu patrimônio ainda em vida ou pelo menos no testamento. Estudo da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a OCDE, alerta que o uso de paraísos fiscais por empresas ou pessoas físicas, embora seja legal em muitos casos, provoca sérios prejuízos aos países mais pobres. Segundo a entidade, centenas de milhões de dólares deixam de ser recolhidos em impostos a cada ano nas nações onde as empresas ou investidores individuais produzem suas riquezas. Dinheiro que poderia ser aplicado em projetos de infraestrutura, saúde e educação. O Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!